Fala pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre emagrecimento, mais especificamente sobre a mentalidade de sucesso no emagrecimento, e para isso eu vou entrevistar a nutricionista Fernanda Freitas para conversarmos bastante sobre isso, para que assim você tenha todo o suporte que precisa para alcançar a sua meta de peso, e vai ser muito fácil, pessoal, vem comigo. Seja bem-vindo ao canal Dieta Low Carb com Caio Fleury, o canal que te ajuda a emagrecer com saúde, de forma séria e eficaz. Eu sou o Caio Fleury, nutricionista, especialista na dieta low carb. Estou aqui hoje com a Fernanda Freitas, do seu famoso canal do YouTube, para conversarmos bastante sobre dieta. Mas antes de tudo, se você não é inscrito no meu canal, clica no link aqui embaixo para se inscrever ou no clique ao lado, porque é muito importante a sua colaboração e a sua participação, porque a gente posta muito vídeo e muita aula legal que vai te ajudar a emagrecer, melhorando sua saúde cada vez mais. Então, sem mais delongas, vamos conversar com a Ana. Com a Fernanda. Tudo bom, Fernanda? Nanda, Ana, tudo bem. Obrigada, Caio. Prazer. Legal, ótimo. Eu tô com a bio da Fernanda aqui, a biografia. Deixa eu explicar um pouco com o que ela trabalha, porque ela é especialista em emagrecimento. Ela foca na mudança do corpo através da mudança dos processos mentais, inclusive a mudança do paradigma sobre dieta. Isso mesmo. E ela já ajudou a transformar a vida de milhares de mulheres, mais especificamente 2.500 pessoas, não foi, Ana? Não foi, Fernanda? Mudança? Eu tô com a Ana na cabeça, desculpa. Mas a Fernanda já transformou a vida de muita gente através do seu método de coaching, focando em comida de verdade e mudança da mente. Então, bora falar com a Fernanda, sem mais delongas. Vamos começar aí falando sobre a sua história, seu canal do YouTube, enfim, todo o seu sucesso e todas as coaches, todo mundo que aprendeu com você. Prazer, adorei o convite. Acho que vai ser um papo bem enriquecedor, né, para quem está assistindo. A gente descobriu que tem muita coisa em comum, né, Caio? Nutrição, coach, mentalidade, história, e acho que o importante, assim, a base de tudo é a saúde, né? E eu fico muito feliz, né, de poder ter ajudado tantas pessoas, mas tudo começou com a minha própria mudança, né? Posso começar a falar? E olha que eu falo muito, se deixar... Deixa eu falar, fica à vontade. Eu quero te ouvir, acima de tudo eu quero te ouvir. Manda brasa. Eu comecei a minha mudança em 2014, quando me marcaram numa foto. E aí, depois eu mando a foto para o editor aí, se ele quiser colocar. A foto do Facebook que me marcaram. Sabe quando te marcam naquela foto que você fala, nossa, não posta? Uhum. Aí a pessoa fala, tá bom, não vou postar. E posta e te marca. E quando eu me enxerguei, eu fugia muito de mim, né? Fugia da balança, fugia do espelho, fugia das roupas, não comprava roupa há muito tempo. Quando eu me enxerguei, eu tava muito maior do que eu achava que tava. Eu falei, caramba, eu preciso emagrecer, eu preciso fazer o que eu aprendi no técnico nutrição, que eu tinha feito quando eu era mais nova, mas não usava absolutamente nada. E aí a gente já vê o quanto saber a teoria não quer dizer nada na prática, quando a nossa mente limita. E eu fui uma criança que eu fui criada numa família onde tinha bomboniere. Então, meu avô era dono de uma bomboniere. Então, eu tinha open bar de doces. Nossa. Imagina, né? Então, nunca tive problema de parar de comer doce. Para mim, é muito comum o açúcar muito presente na minha vida, todo momento, todo dia. E meu café da manhã era super junk, era coxinha com ketchup, refrigerante, normal. Só que eu sabia que eu tinha que tomar uma decisão para poder emagrecer, eu ia ter que mudar os hábitos. E eu decidi mudar, eu sou muito determinada. Quando eu falo quero, vou lá e faço. Não foi algo linear, né? As pessoas acham que a mudança, né? O processo é assim, só que, na verdade, tem picos e vales. Mas, resumindo, foi algo que aconteceu. Com 8 meses, eu comecei a ver diferenças. Então, eu já fui da calça 46 para calça 38, mais ou menos.
Então, quando eu postei no Instagram, na época só os meus amigos me seguiam, eu não tinha, trabalhava com moda, que foi minha primeira formação na faculdade, e os meus amigos viram que eu tava diferente. E não tinha stories na época, era só feed. E eu Uhum. postei, porque eu tava com a autoestima lá em cima, uma foto de corpo inteiro, usando crop de short, que era assim, meu sonho. Para quem sempre usava vestido para se esconder. Eu usava vestido Sei, preto e me escondia. sei. E aí eu comecei a receber umas perguntas tipo, Fê, como que você fez para emagrecer? Só que para mim o emagrecimento era algo óbvio, porque eu tinha estudado isso. O que eu não sabia, ou não estava claro para mim, é que a gente não aprende isso na escola, né? Uhum, Na escola você não aprende a ser saudável, a emagrecer, não tem uma matéria, nutrição. uhum. E eu percebi que as pessoas não sabiam comer. Falei, caramba! Eu comecei a responder umas perguntas muito repetidas, tipo, posso comer aveia, tapioca engorda? E eu falei, cara, como que eu faço para responder essa galera? Aí eu criei um Aham, canal do YouTube. aham. Muita gente Isso, perguntando, né? e as perguntas, assim, meio óbvias para mim que tinha estudado, mas muito desafiadoras, tipo, não tinha, o Instagram não era como é hoje. Eu Uhum, brinco que eu peguei a enxada e eu tirei o mato, assim, né? uhum. Porque era tudo mato. Sim, sim. Isso foi em que Não ano? tinha 2015, 2015. 2014 e Você estava 2015. começando a Acho que estudar nutrição, né? Daí isso fez com que você corresse atrás porque você não queria dar respostas erradas e... então, aí depois eu fui estudar exatamente por conta do canal. Na verdade, eu abri o canal só como uma coisa, sabe, vou fazer para ajudar? Uhum, Porque eu não queria responder todo mundo direct, eu queria já responder em massa com vídeo. uhum, uhum. E eu trabalhava muito, eu falei, não tenho muito tempo, mas eu quero ajudar. Só Aham, que aí o negócio foi tomando forma. Eu falei, cara, eu vou ter que entrar na faculdade, porque eu tinha fugido da faculdade, né? uhum, Depois do técnico. Eu uhum. fui fazer moda e fui. Então a primeira faculdade que você fez foi moda. E como é que foi Foi essa moda. transição assim de carreira para você trabalhava numa empresa, né, como Sim. representante e depois você começou a virar nutricionista, a fazer o coach inicialmente, né? E como foi essa Sim. transição? Ó, eu trabalhava numa multinacional e eu tinha um cargo de coordenação, eu fazia vitrine da Tommy Hilfiger, Siberian, empresas gigantescas no mercado da moda. E todo mundo me achou muito louca, assim, quando eu larguei a segurança do CLT, porque antes, nesse meio tempo, né, eu até te contei no off aqui, na faculdade eu descobri que as questões emocionais eram tão fortes quanto nutricionais, biológicas. É E isso eu que eu ia fui falar. estudar coach. Antes de você chegar na nutrição, você trabalhou nos processos de inteligência emocional, né? Não foi Sim, o Goleman que você começou estudando? Foi? sim, sim. Aí eu fiz formação na SB Coach, Febracis, aí fiz, Uhum. nossa, PNL, hipnose. Aí eu fui. Cis é do Paulo Vieira? Ah, tá. Isso, do Paulo. Fiz toda a grade. E, nossa, aí eu comecei numa imersão, né? Que aí você não sai mais. É um processo lindo. Uhum. E isso trouxe muita base, e é um segmento que eu trato mesmo com as mulheres, porque até mesmo porque o tipo de mulher que chega para passar comigo são mulheres que já tentaram de tudo. Inclusive, eu tenho muitas nutris, muitas pessoas que sabem a teoria, mas tem questões emocionais que bloqueiam. Só Uhum. que como que isso me despertou tanto interesse? Nesse meio tempo que eu te falei dos vales do meu processo de emagrecimento, eu tive bulimia, tive compulsão alimentar, eu tive medo de engordar, eu vivi no efeito sanfona, porque eu tinha várias crenças limitantes em relação ao emagrecimento. Eram coisas assim que, tipo, para mim hoje são, meu Deus, como assim eu pensava tudo isso em relação à comida, Então, a própria. Pode falar. o que te fazia emagrecer e engordar novamente? O que levava à compulsão alimentar? Porque, enfim, geralmente as pessoas vão ganhando peso aos poucos, né? Elas sofrem efeito Sim, sanfona quando tentam fazer dietas, depois voltam, sim. tentam, voltam, tentam, voltam. O que me levou a ter compulsão, primeiro que eu sempre falo, né? Aquela frase clichê que se não fosse verdade não seria clichê. Todo Uhum, excesso esconde uma falta, né?
Então, eu tinha compulsão, porque eu tentava tampar um buraco emocional muito forte que eu tinha com a comida. Um deles era a questão da minha alopecia. Você falou até, acho que é sua Uhum. irmã que tem, né? Exato. Eu tenho Pode alopecia, chorar. para quem não sabe. Fernanda Ela é também. Fernanda? É, Fernanda e com alopecia também. Então, tem que conhecer Coincidência. ela. É. Eu tenho alopecia desde os 3 aninhos. Então, eu sempre tomei muito remédio para poder crescer cabelo. Para quem não sabe, é uma condição que faz os pelos e os cabelos do corpo caírem. E é autoimune. Só que eu tomava muito remédio porque eu não conseguia aceitar, eu tinha medo de ser careca, eu achava que, tipo, eu tinha vários preconceitos e questões, crenças, dentro do meu inconsciente, de que eu não podia ser bonita, feliz, nada, se eu não tivesse cabelo. Cabelo era tudo para mim. Só que chegou uma fase, bem na parte do meu emagrecimento maior, assim, foi quando eu consegui emagrecer, que o meu cabelo voltou a cair, ele tinha estabilizado. Só que na própria faculdade de nutrição, eu vi os problemas e os malefícios do corticoide. Eu tomava muito É, isso que eu ia te corticoide. perguntar, se tomava corticoide, anti-inflamatório não esteroide, porque esses aí 120 podem, cápsulas por mês, nossa, mais esses injetável. inclusive cria-se uma dependência, né, danifica o intestino, pode causar desbiose intestinal, inclusive tem estudos Causou. que mostram que causou, né, que anti-inflamatórios não esteroides levam a uma redução da testosterona. Então, inclusive, mexe nos hormônios, além Causou. do sistema imune, né? Causou também. E o Tive que fazer intestino, reposição. como você sabe, 80% do intestino, 70% é onde está o sistema imune. 70% do sistema imune está no intestino. Então, mexeu com o Exato. intestino, mexeu com tudo. Lascou tudo. Aí Lascou eu tudo. falei assim, cara, eu vou parar de tomar, porque o que adianta ter cabelo e não ter intestino saudável, não ter saúde, ter vários outros problemas? Porque não era uma coisa que fazia sentido para mim. Só que o que acontece? Porque eu estava viciada e dependente ali dessa droga, né? O meu corpo, ele estava super estável, então eu estava com o cabelo. Só que aí, eu falei, então eu tô curada, tá louca, né? Eu parei de tomar, não fiz o desmame, doida, porque nem pode fazer isso, porque eu tomava tanto e eu nem fiz desmame, parei de ir no médico. E aí começou a cair. E quando começou a cair, eu comecei a ficar mal. Quem que foi minha válvula de escape? Comida. As drogas. Exato. Então eu comia de forma compulsiva porque eu estava muito mal, muito triste. E é o que eu sempre faço, né, com as minhas clientes. Logo na primeira sessão, a gente fala muito sobre essa questão de comportamento alimentar, e a gente faz um diagnóstico da vida dela, né? Sempre tem algum buraco, se a pessoa tem a compulsão, tem alguma questão emocional que faz isso. A compulsão, ela é só um sintoma, não é a causa. Mas isso não era claro para mim, tá? Hoje, para mim, é super claro, Sim. mas na época eu estava no olho do furacão ali, né? Exato. Então, tem a questão emocional, que é muito grande, mental, de humor, oscilações de humor, ansiedade, problemas no trabalho, tudo problemas isso. domiciliares, são N causas, e a questão fisiológica também, que não dá para negar ou deixar de lado, Sim. porque se você se entupir de carboidrato refinado, isso vai aumentar a sua fome. Isso é uma questão fisiológica, né? Exato. Insulina vai aumentar. Exato. Surge um ciclo vicioso aí. Os estudos mostram que o café da manhã rico em proteína vai gerar mais saciedade por mais tempo. A pessoa pode ficar 4 horas sem comer, né, até o almoço tranquilamente. Agora, um café da manhã rico em carboidrato, um pãozinho, mais um suco de laranja, ou um cereal matinal, 100 gramas de carboidrato de uma vez, aquela bomba, vai fazer sua glicose disparar lá em cima, depois vai cair que nem uma montanha-russa. Daí que vai bater a fome. Então, essa questão fisiológica, questão da alimentação em si, né? Que mexe nos hormônios. É tudo junto, né? É Tudo tipo junto. assim, é sistêmico, não tem como. Uhum. Não dá para, tipo, tratar só o emocional e não ter um planejamento alimentar dedicado a isso, né? Estratégico, que nem você falou, para diminuir esse tanto de açúcar que fica na corrente sanguínea, disparando a insulina e dando esse loop infinito do açúcar. Mas, se no trato emocional que desencadeia esse gatilho para comer, ninguém vai ter compulsão alimentar comendo frango, né? Uhum. É sempre aquele alimento que eu falo que é um tesão, né, nas papilas gustativas, tipo, o que você vai comer de açúcar, lanchinho? sal. Carne? Frango? Não, você vai comer de lanchinho uma bolacha, um biscoito, um pão de queijo, um croissant. O pacote. O pacote todo, né? Dependendo do que tiver na sua frente, churros, sonho. E aí, eu falei, cara, eu preciso mudar isso.
naquela época, não sabia nem, não sabia nada. Eu não sabia que não sabia, né? A pior coisa é quando a gente não sabe que não sabe. É como se tivesse, tipo, no escuro, batendo o joelho no negócio que você não tá nem enxergando. Só que foi o que acho que me fez apaixonar tanto por essa questão da mentalidade, inteligência emocional, neurociência. Porque eu tinha passado por isso e eu não tinha ninguém para me ajudar. Uhum. Legal. É isso que eu ia te perguntar. E o que você observa com os seus pacientes, os seus clientes, pacientes? Quais são os principais problemas e barreiras emocionais que impedem o sucesso? É problema Bom, de relacionamento? É problema no trabalho? É estresse? É mexer demais no celular? Que para mim eu sei o que desencadeia. Eu sei o que faz eu sim, quebrar o jejum. Eu sei que gatilha, os gatilhos, né? sim. A pior, assim, e eu acho que é unânime, é a falta de identidade bem estabelecida. O que é isso? A pessoa não sabe quem ela é. A primeira sessão é que não é engessado, mas muitas vezes eu falo assim: me fala três pessoas mais importantes da sua vida. E aí a pessoa me fala, sei lá, minha avó, minha mãe e meu marido. E aí eu pergunto, por que você não tá nesse meio? Uhum. Porque eu não me amo, porque eu não me vejo como pessoa mais importante, porque eu me coloco em quarto lugar. E aí eu falo assim para ela, faz para mim uma lista de 30 características positivas eu sou. A maioria trava na quarta. Uhum. E Nossa, aí tem uma questão muito forte, assim. baixa A autoestima. gente, exato, por conta de falta de identidade. E aí a gente vai mais profundo. Como será que foi a criação dessa mulher? A gente vive numa sociedade, até numa geração onde os nossos pais, não por mal, mas porque eles faziam isso para o nosso bem, porque eles aprenderam assim, exigiam muito da gente. Então a gente tem que fazer muito, tem que tirar nota 10, tem que fazer coisas boas, tem que dar certo, tem que ter um bom emprego, ter um carro, casa, apartamento. Fazer, fazer, fazer. Uhum. Então são pessoas que foram criadas numa identidade em fazer, mas não sabe quem são. Uhum. Só que, se você não sabe quem você não sabe o que você merece ter e o que você é capaz de fazer. Então, muitas vezes, essa mulher, por não saber nem quem ela é, quando ela começa uma dieta, por exemplo, que não é uma coisa fácil, é uma coisa simples, mas não fácil, ela acha que ela não é capaz. Percebe? Uhum. Com certeza. São Então, N questões, né? Então você observa essa questão que realmente eu careço de perceber, a questão da baixa autoestima, ela não achar que merece. Eu vejo muito as pessoas não saberem a importância. Às vezes elas já ouviram que é importante, mas elas acreditam que as doenças são genéticas e que, uhum, independente do que faça, não vai mudar muito, talvez melhore um pouco minha saúde, mas não vai fazer tanta diferença. Mas a verdade é que a diferença entre o céu, entre a noite e o dia. Né? Você seguir uma dieta boa, você pode prevenir câncer, doenças cardíacas. Né? Os estudos mostram só que com atividade física você pode diminuir seu risco de doença cardíaca fatal em isso é lindo. 50%. Né? Isso é lindo. Doença cardíaca em 50%, 20% em câncer, só com atividade física, sem considerar exercícios. Né? Os estudos mais abrangentes, epidemiológicos, mostram aí que você pode reduzir o risco de câncer pela metade fazendo dieta e atividade física e também tratamento precoce, é claro. Então, assim, quanta coisa que você pode fazer para melhorar a sua saúde e para reduzir seu risco de morte, porque infelizmente 1/3 das mortes são de câncer, mais 1/3 de doenças É, cardíacas. E são muitas mortes. Né? Você pode realmente aumentar a sua expectativa de vida e cada vez as pessoas estão morrendo mais cedo de câncer, né? O que é triste. Eu é. tenho E tem uma conhecidos e questão amigos. emocional aí também, né? Exato, então Porque fala. não, porque eu acredito muito que as doenças, elas, tipo, independente de ter a genética, né? Eu acho que a genética é uma arma carregada. O que aperta o gatilho, primeiro, é o seu estilo de vida em relação à sua alimentação, atividade física e as suas emoções, né? Então, a Então, arma pode ficar lá carregada.
Se você Exato. não estimula. Obesidade não é genética, gente. Você se entupir de Não! carboidrato, você vai ficar obeso, independente da sua genética. Se você fazer o jejum intermitente e a dieta low carb, você vai ficar magro, independente da sua genética. Então, não é genética. É. Há 40 anos atrás, 2% da população era diabética nos Estados Unidos. Agora é 10% da população. 10%. É. Cadê a genética? Não tem nada de genética. Há 100 anos atrás era muito menos de 2%. Era quase zero, próximo de zero. E é doido, porque as pessoas se movimentavam mais para o mínimo, né? Tipo, antigamente você tinha que abrir a janela do carro manualmente, agora você aperta o botão. As comodidades o gasto modernas, basal, né? Quando a gente se mudou de população rural para população urbana, ao longo das décadas, né, mais iniciando na década de 30, 40, na década de 50, 60, se eu não me engano, ainda 50% da população era rural. Agora é menos de 5%. Então, assim, você tinha que trabalhar na roça, tirar o leite da vaca, fazer várias coisas manuais que gastavam energia, muitas vezes mais do que a própria atividade física, porque a pessoa fica em pé o dia inteiro, fica caminhando. Isso comprovadamente não tinha melhor né? até do que ir para academia. Não tinha Mac, não tinha nada. Não tinha nenhum Mac chegou aí na década de 80, 90. E é doido isso, porque o que eu sempre falo, Caio, é o seguinte, cara, coma a comida da tua avó, que a sua avó entende. Sua tataravó, ela vai olhar aquilo, ela vai saber entender aquilo como comida. Então, é comida de verdade mesmo, porque descascar mais e desembalar menos, né? Eu até falo muito essa frase, porque não tem muito... Ai, mas qual barrinha de cereal é boa? Come um ovo cozido. Sabe, as pessoas, elas tentam dificultar tanto simples, né? E se a gente olha as fotos dos nossos bisavós, eles eram magros. Sim. Não precisa nem ir tanto atrás, assim, se você voltar para os anos 90, olha as fotos dos casamentos, casamento da minha mãe nos anos 80, do meu pai, dos meus tios, todo mundo era magro. Sempre tinha um que era mais gordinho, mas não é gordo igual hoje. Não era hoje. Obesidade mórbida. Não era porque, tipo, tomar mais cerveja, sei lá, porque já sempre bebida alcoólica sempre existiu. Ou porque comia um pouco mais de pão, mas sim, não era nada exorbitante. E realmente, tipo, e hoje em dia a alimentação tá muito facilitada demais. Se bem que eu até brinco, né? Quando a minha cliente fala assim, mas eu como biscoitinho porque é rápido. Eu falo, mas qual a dificuldade de descascar uma banana? Uhum. Não entendi. Tipo, é rápido também, a natureza ela é rápida, né? É que a gente conta umas historinhas para se auto-sabotar muitas vezes. A gente tem tudo na mão, não tem desculpa, não tem desculpa, não. Exato. E onde a gente estava? Não, eu perdi o meu raciocínio exatamente quando você perdeu o seu. A gente tá falando da obesidade. Eu ia falar, até que nos anos 90, quando eu era criança, eu tenho 34 anos. Então, na minha casa, até os 10 anos de idade... Você fez 30 agora, então você é de 91. Você é de 91, é isso? Tô. Certo, eu sou de 87. E nos anos 90, em casa, pelo menos na minha casa, as refeições eram muito bem definidas. E antigamente era mais ainda, então não tinha esse negócio de ficar lanchando toda hora. Era café da manhã, almoço e janta, e se quiser um lanchinho da tarde, come, mas era uma banana com aveia e mel. Era algo bem simples. E a bolachinha, minha mãe não trazia tanto para casa, porque toda vez que ela trazia, eu devorava. Eu não conseguia me controlar. Às vezes eu tinha um pacote de passatempo, às vezes eu tinha um pouco de autocontrole, comia metade do passatempo, também porque eu tava começando a ficar gordinho. Eu não era o mais gordinho de todos, porque nessa época ainda todo mundo era magro, mas tinha a barriguinha pochete. Então, assim, de 8 amigos, eu era o penúltimo. Então tinha o mais gordinho, eu, e depois os amigos mais magros. Então eu tinha esse autocontrole em decorrência da pressão social de não querer ser o mais gordo. Mas se eu visse todo mundo gordo, como é hoje em dia, todas as crianças obesas e acima do peso, eu não teria essa pressão social. Então, provavelmente, eu comeria o pacote inteiro. Mas mesmo assim, minha mãe não comprava muito porque sabia que eu devorava. Não era nem por questão de economizar dinheiro. E outra coisa, também não tinha não tinha suco de caixinha nessa época. No máximo tinha um Tang, aquele suco artificial, mas não tinha açúcar. Não tinha suco Del Valle, Adesa, essas coisas. Surgiam logo em seguida. E refrigerante também não entrava em casa durante a semana, era só final de semana. Então não tinha suco, rico em açúcar, suco artificial, e não tinha refrigerante durante a semana. E era muito arroz, feijão, carne, frango, e então era muito mais fácil. Comida, né?
Era muito gostoso. Sem muita firula. Mas o que eu percebo hoje também, Caio, é, é que muitas vezes os pais, né, por estarem ausentes, ao invés de dar amor, carinho, afeto para a criança, entope a criança de comida para poder agradar. Uhum. Quer mimar a criança. Então, exato, tipo assim, eu não consigo ter tempo para ele, aí sente culpa por não ter tempo. E aí, vamos no Mac? Para ele ficar feliz? Você quer uma bolachinha? E a gente sabe hoje quanto a TV só mostra. Eu não assisto TV há anos, mas Graças a toda vez que eu Deus. vejo alguma ligada, graças a Deus, Graças a eu Deus. vejo alguma ligada, é propaganda de coisa de cereal, Se eu vejo a TV bolacha. ligada, eu tampo meu ouvido e eu saio correndo. Eu não deixo Deus coisas me profanas livre. entrar na minha cabeça, não. Exato. Não, e assim, e é louco, porque tem ainda pessoas que deixam as crianças ali para poder, enfim. E aí você fala, meu Deus do céu, é louco, porque imagina essas crianças que já são obesas agora, adultos. Bom, Hum. eu até brinco, né? Falo, bom que não vai faltar cliente para a gente trabalhar, mas A é TV uma tem aquela coisa missão. de hipnotizar, né? De dar uma preguiça. Eu lembro quando eu era Tem, criança, eu estudava à tarde, às vezes eu começava a assistir televisão e não parava, ficava assim, inclinava assim, ficava assim, e parava, ficava com uma preguiça, daí todo mundo chamava, vamos jogar bola. Não, eu tô assistindo TV. Até dar um clique e cansar, mas daí já sugou toda a energia da criança, é um absurdo. é um absurdo, mas é isso, é o que hoje em dia a gente tem percebido. Ontem mesmo caiu a internet, né? Não sei que dia que vai essa data, mas teve o apagão do Facebook, do Instagram e do WhatsApp, né? Ontem. Ontem, Ah, blackout. E aí eu atendi duas clientes, né? Eu até mandei, eu até brinquei, eu falei, gente, fazia 10 anos que eu não usava mensagem de texto. E para eu poder me comunicar com elas, eu mandei mensagem de texto, falando que eu ia mandar o link do Zoom pelo e-mail. E uma delas, eu até fiz uma live ontem no meu canal falando exatamente disso. Uma delas falou: Nossa, foi maravilhoso, porque eu consegui focar nas minhas coisas e ser mais produtiva. E uma outra falou assim: Nossa, Fernanda, fiquei muito ansiosa, porque eu fiquei vendo o celular toda hora para ver se tinha voltado ou não. Eu falo muito sobre essa parte aí comportamental e até trouxe uma questão, né? O quanto você tem deixado a rede social, a TV, dominar, porque às vezes a gente quer olhar tanta notificação para ter a sensação de que a gente controla, mas na verdade é. quem controla é o Somos celular que dominados pela controla. tecnologia. Eu acho que depende muito da questão Exato. do compromisso. Né? Eu fiquei preocupado em alguns aspectos, porque eu tinha entrevistas, tinha consultas, então nessa, quando você vê Sim. o dinheiro saindo, indo embora, você tem um prejuízo, daí é um pouco desconcertante. Mas para ficar mexendo no Instagram, para ficar mexendo no Facebook, Deus Eu me ficava livre. mexendo no Instagram, Vai ler um livro, vai fazer outra coisa. É igual antigamente, quando entende? acabava a luz, o que a gente fazia? Aqui não acaba mais, né? Tem todo um gerador e tal, mas antigamente acabava a luz, você ligava a vela e ia fazer o quê? Agora acabou, acabou o WhatsApp, tá todo mundo doido. Então, e aí isso torna, quando a gente fala de comportamento alimentar, a pessoa muito mais ansiosa, né? Tipo, eu vou. Quantas pessoas, né, dessa pandemia, sério, 98% das minhas clientes novas que vêm nessa nova leva, pós-pandemia, engordaram durante a pandemia. Mas não foi a pandemia, Foi ela. foram. Não, e as As crenças emoções, né? autolimitadoras. O Exato. condicionamento, todo medo desencadeado pela mídia e o condicionamento. Ai, não tem nada que você possa fazer porque esse vírus perverso vai te pegar. Tudo que você pode fazer é se esconder e ficar triste, comendo, assistindo TV e dar mais ibope pra gente. Exato. E eu ouvi coisas do tipo assim: eu vou comer, porque eu vou morrer, todo mundo vai morrer mesmo. Tipo, apocalipse zumbi. Apocalipse. Meu Deus. É, Eu vou mas comer porque todo mundo vai morrer. Não é não, é um assim. Então, absurdo. Você vê a questão da depressão, suicídio. Nos Estados Unidos mesmo, falando de dieta, né? A gente fala de humor, suicídio, porque o suicídio aumentou e explodiu nos Estados Unidos, no Brasil, no mundo afora. sim, Nos Estados Unidos tem uma coisa chamada disque suicídio. Você acredita, sim. Fernando? Disque suicídio. E no estado de Louisiana, onde eles fizeram um estudo, muito interessante, né? Tinha aproximadamente 100, 200 ligações por dia. Daí, da noite para o dia, estava tendo mais de 20 mil ligações por dia de Olha suicídio. isso. Era assim um número absurdo, era 20, Olha 10, a 20 falta de vezes mais. inteligência emocional.
Não, e tinha que alguém, na verdade, ela precisa de um psicólogo, né? Alguém para dizer, a pessoa não vai se suicidar na maioria dos casos. Ela tá pensando, ela tá triste, mas ela quer alguém para conversar. Não, e É o assim, e essa psicólogo do pessoa governo. precisava há muito tempo tratar a cabeça dela. Mas é muito louco, porque eu vejo muito isso, né? Terapia, psicólogo, coach, sei lá, gente, o que você quiser. Se você não faz um acompanhamento, eu faço terapia, óbvio. O médico não se opera e todo mundo precisa. Se você não vai trabalhar a sua mentalidade, as suas crenças, vá fazer isso, porque num momento como esse, olha o quanto que a bomba história. Porque essas pessoas, É, elas não precisaram só nesse momento, elas precisavam antes, só que não fizeram. exato. Esse é o ponto-chave. Já tem uma estrutura fraca. Né? Uma pessoa já tem Exato. uma fragilidade, ela é já dependente do mundo externo. Se todo mundo está triste, todo mundo está mal, eu vou ficar mal também. Se eu não Exato. posso, se o comércio está fechado, eu não posso sair, não posso ir no O restaurante, mundo não posso sair com acabou. meus amigos, o mundo acabou. Ela não sabe se virar por conta própria, não sabe estimular o cérebro, É, não sabe o que pensar, o que é certo para si mesmo, pegar, fazer uma é, caminhada na rua, a academia está fechada, beleza, vamos adaptar, vamos comprar equipamentos é. para fazer em casa. Vamos correr na rua, vamos para a praia. Ah, mas não pode sair de casa, então vou ficar aqui chorando e engordando. É um absurdo. Foi Mas isso. esse Foi absurdo isso. entrou na cabeça das pessoas, porque não tem o aporte mental desenvolvido. É triste. E a base, né? Eu falo que a inteligência emocional, que é uma palavra que hoje em dia é muito falado, só que tem que ser falado mesmo para as pessoas entenderem quanto isso é importante, é a base de tudo, porque na pandemia, nossa, foi ali que a gente começou a criar nosso curso online, eu e meu marido. Foi na pandemia, a gente se internou, pô, não vai sair, vamos trabalhar. A gente Uhum. imergiu no mar digital, criar o nosso curso online, que é o método Magramente, que é o meu método de emagrecimento. O meu marido, ele emagreceu, a gente tinha começar a namorar nesse período. Aí ele ficou comigo internado no meu apartamento, me pediu em casamento. Casamos. Inclusive, daqui 5 dias a gente faz 1 ano de casados. Uhum. Tudo Parabéns. intenso. Ele emagreceu 20 quilos na pandemia. A gente treinava em casa, afastava Eu, sofá. eu ganhei 6 quilos de massa magra. Eu fui para Então, academia, encontrei uma academia aberta por fora e treinei mais. que legal. Claro, eu vou ficar que nem um coitadinho, chorando. Não, ganhei massa muscular, me deu mais vontade ainda de treinar. Agora que tá tudo fechado, agora eu vou treinar mais, agora eu vou ler mais, Agora tem agora eu vou mais estudar tempo, mais. né? Exato, agora É, comecei a ler muito mais, treinar muito mais, a felicidade subiu, um pouco sofrendo pela situação serotonina. dos outros, sofrendo pela tristeza dos outros, de toda a propaganda da mídia, todas as mentiras espalhadas, meias verdades, soluções falsas. Então, sofrendo pela questão da sociedade estar atrasada, se atrasando, um retrocesso, maior retrocesso da história, um dos maiores, mais recentes, né? Não Sim, vamos dizer porque a gente quase foi dominado pelo nazismo e depois a ameaça sim, comunista. mais Já recentes. mais recentes, já passamos por muita, né? Mas inclusive o Muro de Berlim foi quebrado agora em 91, né? Não faz tanto tempo assim, Não 30 faz. anos. Então, assim, a gente estava em meados de uma guerra nuclear, né? Eles estacionaram a bomba atômica em Cuba para atacar os Estados Unidos. Então, à beira da extinção e da guerra nuclear no mundo inteiro. Então, já passamos por coisas muito piores, mas não tão recentemente. As pessoas não estavam preparadas. E pior ainda, terceirizam a sua inteligência para o mundo externo, É. para a mídia e todo o resto. É um grande E a problema. comida, ela Muito acaba importante. sendo essa válvula. Mas eu acho que É, foi importante para as pessoas também acordarem, porque quem não estava preparado, estava enfraquecido, tapa teve na que dar cara. um jeito para poder buscar isso, porque não teve o que fazer. Você teve que lidar com suas emoções, você teve que ficar trancadinho em casa, com seus problemas, com seus bloqueios. Então, assim, para mim foi, nossa, extremamente engrandecedor. E é aquela história, né? Você controla isso? Você influencia essa situação? Não. Eu ia poder controlar a pandemia? Não. Eu influenciaria sim. Eu poderia influenciar se eu tivesse, sei lá, com o vírus espirrando na cara dos outros, mas eu estava lá fazendo a minha parte. Então, se eu estou influenciando e fazendo a minha parte, eu controlo? Não. Então, para que eu vou perder minha noite de sono? Então, eu nunca perco minha noite de sono, vou ficar ansiosa com medo de uma coisa que não depende de mim. E uma coisa é fato, né? A única coisa que a gente podia fazer nessa pandemia é cuidar de si e crescer individualmente. Ponto. Uhum, uhum. Então, ler livro, meditar,
treinar, se alimentar bem, é isso. Não tem coisa melhor para se fazer. Por quê? Porque você saiu melhor do que você entrou. Exato. E eu fui para a praia também, passei umas férias lá, fiquei 2 meses. Não Eu no tava primeiro morando mês. lá. Tava Na quase praia, morando fiquei lá. um ano no Aliás, Rio. tinha um monte de gente morando lá, que não tinha o que Eu fazer em morei São um ano Paulo, no Rio. morou um ano no Rio. Legal, ótimo. Depois você me fala, mas eu fui lá para a praia, fiquei. Não no primeiro mês, no primeiro mês eu estava até um pouco esperando as coisas acertarem para ver o quanto tempo que ia durar o lockdown, que diziam, vai ser 2 semanas, vai ser 3 semanas. Eu falei, meu irmão, isso aí não vai acabar nunca, vai durar 6 meses, vai ser uma afronta às Então. liberdades individuais, constitucionais, vai gerar vários problemas e não vai ser tão rápido assim. Mas passando um mês fui para a praia e surfei muito. Foi como se fosse uma surf trip para mim, foi uma viagem de surf. Então eu Massa. aproveitei da melhor maneira possível, já que não estava podendo trabalhar no início, então eu consegui compensar dessa forma. É isso. E como é que Meu foi lá no marido Rio? surfou também. Eu fui para. Olha que louco, a gente foi. Eu mudei para o Rio novembro, dezembro. Nem imaginava que ia ter pandemia. O Tomás, que antigamente era meu namorado, ele foi lá para ficar comigo, porque ele também surfa, ele é carioca. Uhum. E ele Tiraram ele da água? ficou. Hã? Passaram com jet ski por cima dele? Tentaram tirar ele da água? Não, Não? tiraram ele da água, sim, Que tiraram praia ele que da ele tava água. surfando? Que praia que ele tava surfando? Ipanema, Ipanema. posto, É. posto 9. Daí devia ter um monte de polícia. Sim, Polícia ele foi nazista. tirado dentro da água. É. E aí. Mas enfim, aí depois a gente falou que vamos ficar aqui. A gente voltou para São Paulo em janeiro só. Mas foi importante para a gente. Acho que a gente conseguiu cuidar mais da nossa saúde mental lá, perto da praia, perto da natureza, do que se a gente estivesse aqui no apartamento trancado. Você mora Aham. onde, Caio? Mora em São Paulo. São Paulo. Um dia vamos marcar um encontro presencial, então. Vamos, vamos. Vamos Também fazer moro em uma São gravação Paulo. presencial. Legal. Isso! E você ficou quanto tempo no Rio no total? Você falou um ano, né? Deu um ano, quase um ano. Deu um ano o quê? 11 meses. 11 11 meses. meses, que legal. Meu Eu morei 13, na no, verdade, você chegou em dezembro. 13? Dizer que foi 13, então. eu morei no Rio um 13, tempo também. Eu fiquei 3 meses lá, na Barra da Tijuca. Aí eu fiquei na Barra Na porque Barra. tem bastante onda lá no cantinho lá, bem no começo, na parte nova. Sim, sim. É outra experiência. Morar É. no Rio, na Zona Sul e na Barra. A gente até pensou em mudar para Barra, né? Só que aí depois a gente falou, não, vamos voltar para São Paulo. Mas aí a gente pensa um dia voltar para Barra. Mas se for para voltar, eu voltaria para Barra, fato. Porque Uhum. é maior, É enfim. maior, mais coisa, menos trânsito, mais organizado. Ainda tem assalto, tem violência, porque é crônico, tá espalhado para todos os lados, mas... Aqui tem também. Oi? Aí também? Aqui também, né? Mas é aquela questão, né? Eu acredito muito, né? Que você atrai aquilo que você vibra, né? Uhum. Sim. Então, você vibrar no medo, Eu não tive nunca problema no Rio. Nunca já vi acontecer, mas nunca aconteceu comigo. Então, mas tem que ficar esperto também. Uma vez eu fui... tem. Não, eu fui assaltado em São Paulo. A última vez eu tinha, acho que uns 26 anos, mas a vida inteira, acho que quem mora no Brasil, que é brasileiro, já sabe disso. Quando eu era pivete na infância, eu voltava da escola a pé e era assaltado pelos trombadinhas toda hora, com 10, 12 anos. Tem que tomar Quanto mais novo, mais fácil, assim, mas era trombadinha. Já roubaram minha prancha, tudo quando eu era novo. Então, assim, eu já fui aprendendo a ficar esperto, mas recentemente, 8 anos atrás, eu fui assaltado porque eu estava vacilando, dando sopa, né? Então, a gente não pode ficar com o vidro muito aberto, a gente não pode ficar sem perceber o que está acontecendo ao redor, não pode se distrair, ficar no telefone, tem que estar sempre observando o que está acontecendo, porque eles só buscam presas fáceis, né? Não pode ficar alienado, mas não vai ficar neurótico. É uma linha tênue ali. Exato. O que mais que a gente ia falar? A gente falou de tudo. E já foi pro Rio de Janeiro. De praia, de surf. Se quiser, a gente pode continuar falando de surf, viu? Dá pra ficar uma hora falando de surf. Aí eu vou chamar o Tomás aqui. Ele vai adorar bater papo de surf. Uma coisa boa que na pandemia é que eu aprendi a nadar. Nadar? Aprendi a nadar. Nossa. Falei, gente, a gente foi para uma casa, faz um ano, inclusive, foi no dia do meu aniversário do ano passado. A gente foi para Angra, amor. Aí eu falei, e era uma praia, tipo, sem onda. Uhum. Aí eu falei, amor, quer saber? Sempre quis nadar. Uhum.
Vou acabar com esse medo. Me ensina a nadar. Ele me ensinou a nadar. Então, assim, olha só, né? A gente tem que realmente pegar essas Quebrar barreiras. adversidades e sair melhor. Sai melhor. Que legal. Demorou quanto tempo pra você aprender? Com o tempo. Tá aprendendo ainda, né? Mas. Tô aprendendo, não. Tô nadando ainda de peito de borboletas, caramba, mas eu não morro afogado. Foi um final de semana. Foi o final de semana. Mas é porque, olha o poder da nossa mente. Aí a gente volta pra mente. Eu determinei que eu ia sair de lá nadando. Porque muitas vezes eu tive medo, porque minha mãe ela tem muito medo de nadar e ela botava medo na minha cabeça. Olha, então às vezes a gente pega a crença que é do outro e coloca pra gente. Cuidado com a sugestão negativa que o seu mamãe e seu papai te colocam. Não é por mal, é para te proteger, mas ele não é seu. Né? Então, para quem está assistindo a gente, é importante falar isso. Então, ela tinha fobia de água e eu nunca tive medo, mas nunca tinha nadado. E eu falei assim, quer saber? Quem manda sou eu. Eu vou nadar. Eu que tenho o poder disso, porque a única pessoa que bloqueia sou eu. Eu não vou morrer afogada aqui. Não era muito... É impressionante como a gente é condicionado pelos valores dos nossos pais também. As crenças e os medos, tudo é transmitido para o filho, é impressionante. Inclusive a obesidade que a gente estava falando. A obesidade é uma coisa de família. A gente fala que vírus é contagioso, mas doença cardíaca é muito mais contagioso. Câncer é muito mais contagioso, porque você aprende em casa. E pai, tal filho, tal mãe, tal filho. Os meus amigos que eram mais pesadinhos, mais obesos, eram que tinham pais que compravam bombons, enfim. Era pais todo... que eram obesos. Eram obesos e era um ritual totalmente diferente. Eu ia jantar na casa deles, assim, eu ficava surpreso, porque era aquele prato de pedreiro de arroz e feijão, né? Depois repetia e ainda tinha umas tortuguitas lá, uns bombons de sobremesa. Eu era essa daí, ó. Eu era essa criança aí. Na minha casa não tinha nada disso. Era só um bife, um pouco de arroz e feijão e acabou. Eu era essa amiguinha. Mas eu sempre, nas consultas, uma das primeiras perguntas que eu faço é como que era a relação da tua mãe com emagrecimento, comida? Como que era? 99% ou a mãe, tipo, era gordinha a vida inteira, tentou emagrecer, ou a mãe restringia muito. É sempre o extremo. Então, ou ela repetiu um padrão da mãe, então ela tenta emagrecer assim como a mãe nunca conseguiu, ela sempre tentou, né? E que quem tenta não consegue. Ou a mãe era aquela louca neurótica, que você não vai tomar uma gota de refrigerante na escolinha da criança, não vai... E aí a criança também cresceu com aquela privação, que eu acho que tem que ter essa linha, né? Tênue entre você dar o que é melhor e mais saudável, ou entre deixar seu filho lá também olhando, vendo todo mundo e ele... O proibido é mais gostoso. E aí, quando a pessoa cresceu, nesse caso da mãe que era muito extremista, ortoréxica, né? Tipo, saudável, que importa. O que aconteceu? A criança virou adulto. A partir do momento que começou a ganhar o próprio salário, se sentiu liberta e falou assim, agora eu vou comer tudo que eu quiser. Porque minha mãe não manda mais. E aí, meu filho? Aí teve o efeito oposto. O tudo que quiser não era o saudável. E aí pegou raiva da comida. E aí vem uma pessoa que aí você tem que quebrar essas crenças, porque ela tem uma visão de que comida de verdade, comida saudável, é tristeza, porque apanhou. Come o que tem no prato, senão eu vou te dar um tapa. Então, às vezes a pessoa não tá com fome, ou mesmo não gosta de tomar o café da manhã, não sente fome, a mãe força a comer. E bate. Então, assim... É muito esse perfil, assim, das mulheres que eu atendo, de pessoas que vem muito dessa base onde a alimentação é muito distorcida. Não é igual no seu caso, que foi super saudável, você comia saudável, no final de semana tinha um chocolatinho, uma bolachinha. Tipo, sua mãe não falava nunca coma um passatempo. Não quer dizer que hoje você vá comer passatempo pra caramba. Sim. Que eu acho que é essa linha que eu espero ter com a criação dos nossos filhos, assim. Isso é muito importante. Não adianta, é bom, né, implementar esses hábitos saudáveis na rotina e criar um condicionamento, criar um hábito para ele saber o que é normal e que não é, que é comida de verdade. E final de semana, em eventos especiais, celebração, estar exposto a coisas novas. Mas assim ele aprende também a se virar por conta própria. A escolher, né?
ia escolher, porque ele tem a Tipo, sua própria autonomia, ele tem a sua própria personalidade, e principalmente na adolescência, ele vai se expondo a esse ambiente, né? Você fala de McDonald's, hoje em dia os pais querem levar os filhos para o McDonald's para agradá-los, mas antigamente eu ia para o McDonald's uma vez a cada 4 meses, é o que o meu pai deixava. Às vezes meus amigos iam mais, eles iam a cada 2 meses, tinha uma época que ficou na adolescência que eles iam uma vez no mês. Meu pai pedia dinheiro pro meu pai, você dá dinheiro para ir no Mac com meus amigos, pai? Eu falava, não. O pessoal escutava, não, não, não. Meu pai era o tipo, não, não, não. Mas foi bom até, foi bom. foi, exato. É por a gente ter ouvido muito não que a gente correu atrás dos nossos sims, né? Então, eu também ouvi bastante não, só que nessa parte da alimentação, meu avô nunca ia me falar não para um doce, né? Então, eu fui comendo, comendo, comendo. Só que eu passei por essa fase de ser muito extremista quando eu emagreci, de tipo, não vou colocar um alimento com açúcar na minha boca. E aí, depois tive compulsão. Aí tive a bulimia nessa fase, né? De comer, aí come um pedaço e falar, eu nunca mais vou comer. Então, deixa eu comer o pacote inteiro, porque eu não vou comer mais mesmo. E aí vem essa autossabotagem, porque é óbvio que você vai comer. Eu entendo, faz muito sentido. É uma questão de desabituar também, porque quando você está acostumado a vida inteira a comer um negócio, é difícil você parar de uma vez por todas. É um processo, né? Por exemplo, eu comia muito refinado, né? Na adolescência, principalmente. Já não era a mesma a dieta da infância na adolescência, mas pelo menos eu treinava bastante. Eu treino desde os 14 anos de idade. Mas, enfim, na minha vida adulta, comia muito macarrão, canelone, massas, pães, farináceos. Mas estava ali na fase também de crescimento, né? Exato, até uns 22 anos, mas eu treinava bastante também na academia, então isso ajudava bastante. Exato, gastava muita energia, sempre fui surfista e tal, ficava 3, 4 horas na água, queimava muita energia. Mas quando eu comecei a seguir a dieta Primal, a dieta ancestral, a dieta paleo, low carb, eu cortei os refinados de uma vez. Consegui cortar por uns 2 meses, 3 meses, foi ok, mas depois tive que reintroduzir aos poucos, porque você está acostumado a vida inteira a comer isso. É muito difícil a vida inteira a comer, de repente para e nunca mais come. Então foi um processo. Eu voltei a comer pão e torradas em pequenas quantidades. Ao invés de comer 5 torradas por dia e macarrão no final de semana, eu comia 1 ou 2 torradinhas pequenas por dia. E foi assim por um ano, até perceber que eu poderia me livrar, que não é tão difícil assim ficar sem. Então foi esse processo aí, eu acho que... Aí você vê esse desmame, né? Assim como a gente falou do corticoide, né? Que eu cortei, foi horrível para o meu corpo, e eu acho que principalmente para sua mente, né? Tipo, você cortar, eu acho que tudo que é extremo, e eu não trabalho nada extremo com elas, porque elas já vêm cheias de bloqueio, né? A maioria do negócio de mãe, lá. Se tirar tudo, então eu sempre falo assim, ó, você tem uma refeição livre na semana. Essa refeição, você vai seguir uma linha assim, putz, se você comer tudo errado, uma salada vai te emagrecer? Aí elas falam, não. Então, você comer tudo certo, um hambúrguer não vai te engordar, tá tudo bem. Só que essa refeição livre, você vai comer sem culpa. Você vai curtir, porque são pessoas, mulheres que vêm com tanta culpa, então tudo que come tem culpa. Então, ó, essa refeição livre, você vai comer sem culpa, com alegria, você vai aproveitar cada pedaço, você vai comer mesmo com o seu marido, com pessoas que você ama, e você tem só uma regra. De 0 a 10, tem que ser 10. Não pode ser aquela coxinha murcha da festa. Tem que ser tipo aquela pizza que você gosta. Elas falam, tá bom, já até sei o que vai ser. Então é legal que aí tem outra regra, né? Depois que você comeu, você finge que nada aconteceu e volta na próxima refeição pro foco. Óbvio, ela vai ter uma retenção hídrica, vai aumentar um pouco a insulina. Lá. Só que para a mente é muito importante essa refeição. Porque se tira tudo... É o que você falou, são vários níveis de desmame, né? A pessoa está acostumada a comer bolo nos aniversários, uma vez por mês se empanturra de carboidrato, se entope. Então, assim, tem esse ciclo, tem essas mudanças, né? Os estudos mostram que demora pelo menos 60 dias para você fincar um hábito novo, mas você ainda tem recaídas. É mais ou menos que nem depressão. Às vezes a pessoa tem depressão e tem recaídas depois, até nunca mais passar por isso e se livrar totalmente. Mas eu acho muito interessante o que você falou. Eu tenho uma cliente agora que passou o final de semana com
no aniversário e saiu da dieta e engordou 700 gramas. Quer dizer, ela perdeu 1 quilo com jejum intermitente de 24 horas. Não, no caso, foi 700 gramas que ela emagreceu. Daí, no dia seguinte, ela foi para o aniversário e engordou 700 gramas. Tudo. E comeu tudo. Entendeu? Mas tudo bem, é o que você falou. É o que você falou. Esquece que você fez isso, que fez a cagada. Finge que nada Finge que aconteceu, nada aconteceu e volta. Porque no final, ela tá seguindo certinho, ela tá emagrecendo 2,5 kg por semana. Então, mesmo que emagreça menos no total da semana, o importante é a trajetória. Sim, e assim, não é uma... E uma coisa que eu percebi, né, no emagrecimento, comigo mesma, né, e até agora com as clientes, agora não, né, já faz 3 anos que eu atendo. Mas, tipo, não tem um final, não tem uma linha de chegada. Até o último dia da sua vida, o que você vai fazer é comer. Você vai morrer e você vai comer todos os dias, não existe isso. Então, o que acontece? Se não for uma trajetória, uma viagem prazerosa, sendo que eu adoro cozinhar, né? Então, eu cozinho muito prazeroso, legume, verdura. Tem até um e-book que eu dou para as clientes, tem mais de 100 receitas, né? Quando elas fecham comigo, então eu dou para elas o e-book e elas se divertem, não tem pizza, hambúrguer, tudo saudável, né? Que eu sempre adapto, eu gosto de fazer essas adaptações. Porque tem que ser prazeroso e tudo bem uma refeição livre na semana para quem come todo dia errado, né? Então, eu acho que é a regra do 80-20. É um grande avanço. Do tempo, você tem que fazer o certo. Os 20% não vão ser seu resultado. E, infelizmente, a gente vem acho que antigamente, né, na época dos nossos pais, eles faziam aquelas dietas dos pontos, aquelas dietas super restritivas, e, tipo, era a revista Boa Forma, e era um pânico, né, para ter aquele corpo. Então, elas têm essa cabeça, né, que dieta é igual restrição, sofrimento, que é triste. Então, acho que é uma forma de mudar esse paradigma que eu acredito muito, assim, que não precisa ser doloroso. Com certeza. É um mito de que você tem que ficar comendo produtos diets e tudo mais. Tem todo esse mercado que se criou, e o mercado da Boa Forma também das revistas, porque as revistas, elas ganham com histórias novas. Então, toda hora tem um treino novo, toda hora tem uma dieta louca nova, dieta da sopa, dieta da fruta, dieta não sei o quê, dieta dos pontos. Todas essas dietas da modas. E a pessoa fica confusa e associa a dieta como algo que não é natural, entendeu? Mas no final das contas é só comer como nossos ancestrais consumiam naturalmente e não comer processados e refinados, só alimentos de verdade. É muito mais simples do que parece, mas infelizmente as pessoas aprenderam de forma errada e esse é o nosso trabalho, ensiná-las novamente. Nossa missão, né? E falando nossa missão, vamos divulgar um pouco o seu produto de emagrecimento, o seu curso de emagrecimento, o seu material, porque senão a gente já estava quase esquecendo já. Bora fazer nosso público. O método Magramente. Inclusive, eu vou abrir vagas para ele em breve, né, amor? Novembro. Vamos abrir vagas para o método Magramente. O método, ele é onde eu uno, né, essa parte de mentalidade, nutrição, neurociência, coaching e para que tenham essa mudança de paradigma em relação à comida, em relação às suas crenças limitantes que te bloqueiam de emagrecer, todas essas dificuldades que até hoje não te deixaram ter o corpo que você sonha. Então, é um processo aí de mudança, tem 7 semanas o projeto, o nome é exatamente esse, Magramente, porque você vai ter a sua mente magra, que é acima de tudo, que foi o que o Caio falou, né? Se você não enxerga que é uma coisa simples, sempre vai ser aquela coisa dolorosa. E é uma coisa muito tranquila, a gente sabe o que comer. Mas o que te impede de emagrecer não é o não saber, mas é o não conseguir. Então, o método ele foi criado exatamente para destravar você nisso e ser a sua última tentativa. Você segue a dieta há quanto tempo? 4 anos? 5 anos? 7. 7 anos. Se fosse tão difícil assim, como você teria seguido por tanto tempo? Eu sigo há 11 anos. É difícil? Não é. Sigo há 11 anos. Como você falou, tem vários níveis de desmamamento, de níveis, né? De como você consegue aderir à dieta perfeitamente. No começo era 90%. Ficou assim por um ano. 90%. Mas 90% é muito melhor do que o 40% que era antes, né? Ou os 10, ainda. Né? No meu caso 10, era né? Tipo 5%. 5%. Pior ainda, comer algo que você acha que é saudável e que não é.
Eu comia muitos grãos refinados, achando que era grão, que é uma maravilha, mas é tudo um monte de carboidrato. Inclusive, é muito ruim para doenças autoimunes, né? Os antinutrientes dos grãos, dos cereais, do Sim, glúten, né? Que a gente acabou nem falando, os problemas inflama gastrointestinais tudo, né? dor abdominal, distensão abdominal, síndrome do crescimento do intestino irritado, supercrescimento bacteriano, diarreias, enfim, assim, vai longe, né? Os problemas do glúten e dos antinutrientes de produtos refinados e de grãos, né? Principalmente os cereais que são tão aclamados como saudáveis. Então, assim, seguir 90% já é ótimo, mas continua martelando, continua tentando, que uma hora vai virar 100%. Eu fui na festa da aniversário da avó da minha namorada, final de semana, todo mundo tava comendo bolo. De vez em quando eu como uma fatia de bolo quando eu estou no aniversário, que eu vou a cada 2 meses, E se não tem você problema. quer também, né? Às vezes você não quer. Exato, exato, esse é o ponto. Às vezes você não quer. Dessa vez eu não quis, eu falei, olha, não estou sentindo vontade. Outras vezes eu sentia vontade de comer um bolo. Mas o que é um bolo por mês? Uma fatia de bolo por mês? Uma fatia de bolo cada 2 meses? Não é nada. Mas você desenvolvendo esse autocontrole, você continua a sua vida inteira de uma forma natural e que fica um impulso muito fácil e muito natural. Você não tem dificuldade de ficar sem um bolo. Né? Você olha para um bolo e O fala, meu bolo foi não sinto saudável nada. do meu Nem aniversário. salivo, nem nada. O meu bolo do meu Qual foi o bolo aniversário low foi carb? saudável. Aí Exato. eu tenho uma amiga, né? Ela é Hum, nutri também, e ela tem uma confeitaria funcional. uhum. E ela é maravilhosa. E ela fez lá um bolo maravilhoso. Aí todo mundo, mas é saudável, mas é gostoso. Eu falei, gente, pelo amor de Deus. Lógico que é gostoso. Então, é muitas essas crenças, né? Tipo, É, nossa, já que é bolo saudável, é ruim. é, Maravilhoso. Melhor do que o bolo normal. Porque o bolo normal, depois que a gente desacostuma, é doce, né? exato. Tipo, Não, essa mudança do paladar é tremenda. Para mim, agora, a cenoura é doce. Se eu comer uma cenoura, doce. foi Batata um bolo de doce, doce. cenoura. Ela Agora, açúcar, tenho nojo. Eu enjoo. Olha o bolo, eu falo assim, meu, vou comer uma colher disso aí, beleza. Passou de uma colher, já começa a ficar enjoado. Para que eu quero isso? Nem quero, nem chego perto. Já O sei que não bolo foi de presta. cenoura, com cobertura de chocolate, mas ela faz o brigadeiro com leite de castanha de caju, né? Nossa, ficou uma delícia. Melhor do que o brigadeiro normal, até. Porque Nossa, eu tenho rinite, né? Então, se eu tomo lácteo, né? Mesmo sem a lactose, né? Por causa da proteína, me dá espirro. Então, comer aquele brigadeiro ali, não ficar com pigarro, espirro, foi maravilhoso. Então, assim, acho que quando a ótimo. gente percebe a diferença na nossa saúde, no nosso corpo, comer um alimento prazeroso, gostoso, mas sem te inflamar, sem prejudicar a sua saúde, ele fica 3 vezes mais gostoso. Mas para isso tem que se permitir, né? Que nem você falou, fazer esse desmame, Exato. para Eu também perceber. tive muita rinite alérgica ao longo da minha infância. E só parou, mesmo com a atividade física melhorou muito, né? Sem mudar a dieta. Já melhorou muito, muito. Mas Mas você eu comia ainda muito leite? comia tudo. Não, leite era tradicional, né? Então leite, Então. como eu falei, a infância não foi tão ruim quanto a adolescência, mas a adolescência eu comia muita porcaria. Então tinha bastante rinite alérgica, tinha bastante sinusite. Chegava na sinusite, Simplesmente. que era tudo congestionado, cheio de pus, né, catarro. Quando que melhorou? Melhorou quando eu comecei a fazer atividade física, então eu deixei mais intenso, né? Então, uns 14, 15 anos de idade, eu fazia musculação, só que era 3 vezes na semana, surfava, mas não era todos os finais de semana. Mas daí chegou nos 18, 19 anos, eu fui intensificando meu treino de musculação, daí foi melhorando, mas ainda tinha. Foi só em 2010, 2011, quando eu mudei radicalmente minha dieta para tirar os refinados, seguir uma dieta mais ancestral e paleo que curou de vez. Então foi aí que curou de vez mesmo. Mas o que desengatilhava, o que gatilhava mais, o que desencadeava mais, eram os grãos, o glúten e o leite. E o leite. Eu ainda como laticínios, eu como queijo, umas pequenas fatias de queijo, umas 40, 50 gramas de queijo. Não tenho medo de queijo, não, também porque eu não tenho doença autoimune, né? É diferente Sim. quem tem e quem não tem. Mas o glúten e os grãos eu não como mais, não, e o leite também não como mais, não. Porque inflama, né? Não sou a certíssima que nunca come nada, não, tá, gente? Uhum. Eu como, mas não é uma coisa que tá no meu dia a dia. Então, que nem a gente falou aqui, putz, quando eu tô com vontade de comer, eu como um pedaço, mas hoje em dia eu não preciso comer. Vai, quero comer um chocolate. A minha preferência é ir para os 70%, ou até um que não tenha lactose.
no geral. Mas tem dia que eu quero comer um Milka. Como um pedaço. Antes, comia a barra inteira. Mas assim, eu comer um pedaço, já vi o pigarro, já me dá alergia. Então, é aquela história, né? A gente tem que ter esse limite e entender que o que não faz bem para o nosso corpo não precisa ficar ali o tempo todo. Exato, a diferença é muito grande entre comer um quadradinho de chocolate ao leite e a barra toda. Nem se compara. Você não vai desenvolver uma rinite alérgica comendo 15 gramas de chocolate. Não vai acontecer. E tem um insight que eu falo assim para a pessoa começar a diminuir quantidade. O sabor de um quadradinho é o mesmo sabor da barra inteira. Saboreia. Então, quando você... Você ia falar para saborear? O que você ia falar? Quando você for comer, já imagina que é o seu último. É verdade. Já visualiza que é o seu último. Não que é o seu primeiro. Porque muitas vezes, quando a gente vai comer, a nossa mente, a gente pode treinar isso. Ela é super adepta para qualquer coisa. Você pode enfiar na cabeça dela. Mas quando a gente come, o primeiro a gente já pensa, tipo, ai, que delícia, o primeiro. Já come o primeiro, pensando que já é o seu último. E aí você vai começar a treinar a sua mentalidade a não precisar do segundo, terceiro, quarto. Exato. Muito pelo contrário, eu acho que o primeiro é até mais saboroso. O último, ele já é enjoativo. Já é enjoativo, exato. Que nem o chocolate amargo que você falou, de 70%. Eu como até umas 50 gramas, passou de 50, 60, já começa a enjoar. Um papuço. Quadrado. Eu não enjoo tanto. O 85 eu não consigo chegar nas 50 gramas, mas os 70% eu chego nas 50. Dá quantos quadrados? Umas 4? Acho que é meia barra, porque uma barra inteira tem 100 gramas, né? Então é meia barra. É meia barra. Então é por aí, meu limite. Quadradinho, tá tudo certo. Porque eu treinei isso, né? De comer, pensar que, tipo... E depois se torna uma coisa muito natural. Eu ensino muitos exercícios lá no Magramente para você treinar a sua mente para colaborar com o seu emagrecimento. Existem muitas técnicas de dissociação neural. Então, por exemplo, quando a pessoa atrela um alimento a algum sentimento. Por exemplo, quando ela era criança, o pai dela dava chocolate para ela quando ela ia bem na prova. Então, ela acha que chocolate é igual amor. Então, quando ela está se sentindo carente, ela come chocolate. Então, tem algumas técnicas para ela desassociar o chocolate com o sentimento. Exato. Aquela coisa de se sentir acolhido com a família. Comida. Exato. Mas gostei de ver, viu? Eu acho que deu para conversar bastante. A questão das receitas a gente não explorou tanto, mas eu acho fenomenal as receitinhas low carb. Atualmente eu já gosto até mais do que as receitas doces, porque enjoa menos e tem vários ingredientes saborosos, tem leite de coco, creme de leite, no meu caso, né, um pouco de creme de leite de coco, iogurte, ovo, vai manteiga, vai chocolate, né, cacau, chocolate amargo. Então, assim, fica delicioso. E o adoçante, você pode colocar adoçante natural. Mesmo que coloque um adoçante artificial, vai ser muito melhor do que o açúcar. Então, assim, você consegue obter um sabor doce, gorduroso do doce, sem colocar o açúcar, né? O açúcar, ele tem uma textura peculiar, um sabor peculiar, mas se livre desse vício. Acabou. Bota na sua cabeça que não vai ver. O que você falou, você programa somente o que você quiser. Antigamente, eu comia 150 gramas de carne numa refeição, ficava satisfeito. Atualmente, me programei para comer 250. Eu estou treinando mais. Sentia falta antes? Não sentia. Sinto falta agora? Não, porque programei minha mente. Então, é isso. Caraca, 250 gramas de carne. Não, vai fácil. Ou não? Não, mas eu pensava a mesma coisa. É porque, bom, quando você come um churrasco, você come mais de meio quilo, certamente. Então depende eu não ligo muito para Não, sim, mas depende do seu nível de treinamento físico, né? E do sexo. O seu corpo vai pedir, né? Depende do seu tamanho. A fórmula, assim, se você é um atleta, você precisa de pelo menos 1,5 gramas de proteína por quilograma de peso. No meu caso, seria no mínimo 120 gramas de proteína. Como eu treino bastante musculação 6 vezes na semana, já preciso de um pouco mais, 150 gramas de proteína. Como é que você vai chegar lá? Ou você chega através dos shakes de whey, ou shake de proteína vegetal, ou comida mesmo, ou frango, peixe, carne, enfim. Então teve que aumentar um pouco, mas eu tomo colágeno, tomo um pouco de shake de whey, essas coisas. Para poder bater, né? Porque é bastante. Exato. Com ovos é muito difícil chegar lá, porque um ovo tem 7 gramas de proteína. Tem que comer muito ovo, não dá. Muito? Comer 30 ovos por dia. 25 ovos. Exato, a bandeja inteira.
Não dá, o pessoal Massa, adorei. o pessoal tira até a gema, né, para comer a clara, assim, entupir de clara. Mas não adianta também. Gente que bebe a clara pasteurizada, né? Pra Bota no bater liquidificador. Coça. Legal, Mas Fernanda, eu adorei, maravilha. eu acho que a gente falou de tudo, né? Depois a gente marca de você. Ah, eu tenho que me despedir, né? Agradecer. Isso. Para eu colocar no coisa. Vai, finaliza aí eu agradeço. Então é isso aí, Fernanda. Muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer conversar com você. Vamos marcar uma próxima mais para frente. Vamos. Se quiser, a gente conversa no seu canal também. No meu canal agora. Troca, né? O entrevistador. Mas você pode postar esse vídeo no seu canal também. Acho interessante para alcançar mais gente. E Sim. vamos que vamos. Adorei, Caio. Obrigada pelo convite. Adorei o papo. Espero que a gente tenha contribuído com muitas pessoas, ajudado de alguma forma. E tá marcadíssimo. A gente só bate a agenda aí. A gente vai fazer uma entrevista lá para o meu canal. Vai ser um prazer. Depois a gente faz o Instagram também. Vai ser maravilhoso. Maravilha. Obrigada pelo convite. Legal. Obrigado, Fernanda. E, pessoal, não se esqueça de clicarem nos links aqui embaixo, tá bom? Muito obrigado, Fernanda. Obrigada. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.